Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje a gente vamos ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22 ao versículo 32, que vai falar de Jacó, né? E sua luta com Deus. E vai começando lá no versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jacobe, e tomou-se e fez-lhes passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se descolou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chama mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sob a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Veja como a palavra do Senhor aqui está falando de um homem importante, né? Um homem que lutou com Deus. Quem é nesse mundo que não queria ter a experiência de ficar face a face com Deus, né? E Jacó teve. Jacó, na sua infância, ele era gêmeos. Ele tinha seu irmão Esaú, e Esaú era o primogênito. Ele era o filho mais velho, né? Aquele que veio primeiro. E quando se passou os tempos, o pai de Jacó e de Esaú se cresceu junto mais com o pai, né? E Jacó mais com sua mãe. E por isso chegou um tempo que chegou o dia de ser abençoado, o primogênito, né? E nessa hora, a sua mãe, sabendo que o pai dele não tinha mais visão, né? Fez com que Jacó enganasse o seu pai, né? E recebesse a bênção no lugar do seu irmão. Isso custou caro para a vida de Jacó. Isaac abençoou, mas essa bênção dele demorou 20 anos para se concretizar. Ele recebeu a bênção por engano, saiu de lá com medo, foi morar numa terra estranha, a terra do seu tio. E chegando lá, ele trabalhou de graça, né? Por vários anos. Apaixonou-se por uma das filhas do seu tio, e o seu tio, para dar ela em casamento, vendo que aonde ele colocava a mão, mesmo ele sendo um enganador, onde ele colocava a mão lá no rebanho do seu tio, o rebanho crescia.
E Labão, com muita esperteza, ele deu a sua filha em dote, mas ele pediu que ele trabalhasse por 7 anos por sua filha Raquel. E quando se passar dos 7 anos, aí na hora do casamento ele colocou sua filha Lia, que estava encalhada, e Jacó casou com ela por engano, né? Aí foi quando ele começou a receber o que ele tinha enganado, né, lá atrás. Perdão. Aí passou-se, ele foi à lua de mel, aí chegou lá, viu que tinha sido enganado, foi a Labão, seu tio, né, e reclamar. Aí ele foi e ofereceu a outra filha em dote, por mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos para conseguir casar com Raquel, que era sua amada, né? E depois trabalhou mais 6 anos, até completar 20 anos. Foi quando ele tomou a decisão de vir embora para a terra de seu pai, pedir perdão a seu irmão, né? Aí na volta, ele chegou num riacho, né? Nesse riacho, ele fizeram acampamento de lado do riacho, mandaram um mensageiro a seu irmão, dizendo que ele estava vindo ao encontro do seu irmão. Mensagem vai, mensagem vem. Disseram que seu irmão estava vindo com 400 homens para acabar com a família dele, né? Aí nessa hora o nervosismo, ele já pai de 11 filhos, o nervosismo subiu a cabeça, ele com seus servos, servas, animais, rebanhos, e nessa hora ele agoniou-se. Aí dividiu sua família em duas, seu grupo, né? Ficou com sua família e mandou os servos e servas em frente e sua esposa Lia, né? Com a parte dos seus filhos em frente. E ficou com Raquel e outra parte dos seus filhos no vale, né? Lá no riacho, né? E aconteceu que naquela noite ele deixou seus filhos com suas esposas e saiu à beira do vale para orar a Deus e pedir perdão por tudo aquilo que ele tinha feito, né? E aconteceu que quando ele chegou lá, começou a orar, viu um homem. E ele começou a lutar com esse homem, pensando que era um homem da turma do seu irmão, né? Que estava vindo atacá-lo. Ele, por medo, foi lutar. Mas quando ele chegou perto, que viu a luz de Deus naquele homem, aí começou a lutar mais ainda por sua bênção. E a noite foi se passando, aquele homem querendo ir embora, pedindo para ir embora, e ele puxando. Quando aquele ser subia em voo, ele puxava, eles caíam. Aí já acontecendo pela manhã, caindo o dia já, o anjo viu, né? O Senhor viu que ele não ia deixar ele embora. Chegou na sua coxa, tocou, quebrou um nervo da sua coxa, para que ele pudesse ir embora. Mas mesmo assim ele ainda não deixou Deus ir embora. Ele foi, levantou-se no último suspiro, pegou a manta do Senhor, puxou ele, não vá embora antes que me abençoe. Nessa hora, todas as coisas erradas que Jacó tinha feito no seu passado, contra a sua família, contra seu irmão, naquele momento caiu por terra. Glória a Deus, né? Graças a Deus, que Deus é misericordioso e apaga todo o nosso passado. E nesse momento, Deus desceu, colocou a mão em sua cabeça e disse a ele: lutasse com o homem e com Deus, lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. E Deus abençoou ele e mudou seu nome. Veja aquela mesma história que eu disse ontem. Quando Deus tem um encontro com você, ele muda até seu nome. E de Jacó ele começou a chamar Israel, que até hoje tem o estado de Israel, né? Batizou ele como Israel. Veja que história bonita. Quem é você que me abençoou? Ele perguntou. E Deus respondeu: para quem você quer saber? Não importa quem lhe abençoou.
O importante é que você está abençoado. Como o príncipe lutasse com Deus e com os homens prevalecesse. Deus na hora confirmou com quem ele tinha lutado. Ele disse: você lutou com homens, como o príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. E nesse momento aí, que Jacó foi abençoado, passou aquela cena de tudo aquilo que ele tinha feito, enganado, que ele tinha feito errado lá com sua família. Até naquele momento ali, ele passou tudo, como um raio passou na mente dele. Aí foi quando ele pediu perdão de tudo que tinha feito e não deixou Deus ir embora sem abençoar. Isso é o que a gente deveremos fazer, minha gente. Não deixar Deus sair de perto da gente se Ele dá a nossa bênção. Lute com Deus. Lutar com Deus não é pecado, não é errado. Errado é lutar contra Deus, mas lutar com Deus não. A gente pode lutar com Deus todos os dias, em oração, em palavra, nos seus atos, do que você vai fazer, pedir permissão a Ele. Se você está fazendo alguma coisa de errado, lutar para sair do errado. Se você está olhando para uma coisa que não é para olhar, que não é sua, você tira o olho, peça perdão a Deus, que Deus, o que Ele quer é seu arrependimento. A sua luta com Deus é se arrepender. Isso que é lutar com Deus. E a bênção de Deus, ela só não vem através que se Ele chegar na sua coxa, Ele ferir na coxa, Ele fere na sua alma, Ele fere no seu coração, Ele lhe fere com a doença. Não que é para você, para lhe matar, Ele lhe fere para lhe aproximar dEle. Você pega uma doença, às vezes não sabe por que está com aquela doença, mas Deus sabe por que é. Porque às vezes você está longe de Deus e aquela doença vai lhe aproximar de Deus. Às vezes a gente está num patamar financeiro muito bom, a gente não ora a Deus, a gente não agradece a Deus. Aí a gente cai numa fase ruim, aí a gente lembra de Deus. Veja aí, é a hora da luta com Deus. E a hora que a gente mais deveria lutar com Deus é quando a gente está na bonança, quando a gente está com saúde, quando a gente está feliz. Essa era a hora que a gente é para lutar com Deus, para que as nossas bênçãos não vá embora. E essa é a palavra que eu queria dar hoje. Vamos orar a Deus para que Ele nos abençoe e receba essa palavra. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, assim, Senhor, como o Senhor lutou com Jacó naquela noite, Senhor, que o Senhor venha lutar com nós todos os dias, Senhor, e venha ferir, Senhor, não só a nossa coxa, mas a nossa alma, a nossa mente, para tocar e nós se arrependermos, Senhor, de tudo aquilo errado que nós tenhamos feito e que não venhamos fazer mais. Que todos aqueles, Senhor, que estejam precisando do Teu encontro, venha acontecer, Senhor, que seja breve, antes que o tempo se passe, Senhor, e seja tarde demais. Em nome de Senhor Jesus. Amém.